eu gostaria que o senhor nos contasse como tudo começou. Eu sempre tive uma vida muito simples, né? Em relação ao meu pai, ele gostava de brincar de esconde-esconde. E ele tinha uma barriga assim um pouco mais projetada, né? E ele escondia atrás das portas e a gente sempre via a barriga dele aparecendo, né? E era sempre fácil achá-lo, né? Então a gente já começava a rir e sempre muito amoroso, né? Muito preocupado e dos sonhos, né? Falou: Jamilson, quero que você seja o melhor. Estude. É a realidade que a gente vivia, né? De tomar o ponto, dessas brincadeiras dentro de casa, o que se perdeu um pouco ao longo do tempo, né? Por mais que você esteja atarefado com as suas preocupações, pare em poucos momentos que o sejam, olhe para os seus filhos. E esse olhar é de atenção. Procure saber o que ele está falando, como que está o emocional, o que ele demonstra, o que ele está sentindo. Demonstre para essa criança que ela é importante, que você é importante na vida dela. Eu aprendi desde o meu primeiro ano de faculdade que o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Então é uma responsabilidade muito grande que o profissional tem quando ele recebe aquele homem, aquela mulher que está nesse processo de divórcio. Se coloca no lugar daquela pessoa. Então eu costumo falar para as minhas assessoras, para minha assessoria: olha, as pessoas vêm aqui é como se fosse um grande hospital judiciário. Então vamos ter paciência, compreensão e serenidade para atender cada pessoa que vem aqui, porque elas já estão em desequilíbrio. A nossa função é olhar para o coletivo, né? Este é mais um episódio do podcast Entre Laços, em uma edição especial para o mês dos pais. Hoje nós vamos conversar sobre uma relação que participa diretamente da formação de uma pessoa, o vínculo entre pais e filhos. A presença de um pai pode ser percebida na orientação, no exemplo, nos limites, no cuidado e na maneira como os filhos aprendem a se relacionar com o mundo. A paternidade também exige compreender que esse vínculo não depende da continuidade de um casamento. Ao longo deste episódio, vamos falar sobre presença paterna, educação, separação, preservação dos vínculos familiares, divórcio consensual e situações delicadas que chegam ao Poder Judiciário. Para essa conversa, nesse episódio especial para o Dia dos Pais, eu recebo o Dr. Jamilson Haddad Campos, juiz de direito do Tribunal de Justiça e vice-presidente do IBDFAM em Mato Grosso. O Dr. Jamilson ingressou na magistratura em 1999 e atuou durante aproximadamente 11 anos na primeira vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Cuiabá. Nesse período, desenvolveu um trabalho voltado à proteção das vítimas, à responsabilização dos agressores e à prevenção de novos episódios, com iniciativas relacionadas à justiça restaurativa e aos grupos reflexivos. É mestre e doutorando em Direito, professor, palestrante e autor do livro Violência Doméstica contra a Mulher, um olhar restaurativo e fraterno, e especialista na mediação de conflitos com vários cursos na área. Atualmente atua na 5ª Vara Civil de Cuiabá e hoje também é vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família em Mato Grosso, o IBDFAM. Mas antes de falarmos sobre leis, instituições e decisões judiciais, queremos conhecer também um homem por trás da magistratura. O filho que reconhece a influência do próprio pai em sua formação, o homem que cuida da família, o pai que constrói diariamente a relação com a filha, e o profissional que dedica parte da sua trajetória à compreensão dos conflitos e das transformações que atravessam a família. Dr. Jamilson, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e é um prazer recebê-lo conosco. É uma honra, doutora Tatiane, estar aqui neste podcast que é muito qualificado, uma temática extremamente importante para a sociedade, para as relações familiares e suas implicações no cotidiano que interferem na vida em sociedade. Isso é verdade, é o que a gente busca acrescentar com a possibilidade de comunicação que nós temos hoje, né? Mas nesse episódio, que será lançado no Dia dos Pais, que é voltado especialmente ao pai, eu gostaria que o senhor nos contasse como tudo começou. Antes da sua carreira profissional, lá com seu pai,
Quais as lembranças que o senhor tem da época que o senhor era criança, adolescente? Quais as melhores memórias que o senhor tem dessa época? Eu sempre tive uma vida muito simples, né? Meus pais foram servidores públicos, apenas com segundo grau completo. E eu me lembro cada um com a sua postura, né? Em relação ao meu pai, ele gostava de brincar de esconde-esconde. E ele tinha uma barriga assim um pouco mais projetada, e ele escondia atrás das portas e a gente sempre via a barriga dele aparecendo, né? E era sempre fácil, eu achava, né? Então a gente já começava a rir e já fazia de boca que não tinha visto, aí colocava fiozinho no chão para fazer de conta que ia derrubá-lo, né? Aquela brincadeira de pai e filho. Eu me lembro sempre dele me aconselhando também. Quando você estiver na escola, seja respeitoso com os professores, com os seus colegas, não procure confusão, né? Respeite seus colegas e o que é de seus colegas, e sempre me orientando, né? Ele bebia muito, né? E ele me orientava para que eu não ingerisse bebida alcoólica. Ele fumava muito e ele me orientava a não fazer uso do cigarro. Então, ele conseguiu fazer uma reflexão, apesar das dificuldades dele, trazer uma reflexão para a vida dos filhos, os exemplos que não deveríamos seguir, né, da imperfeição humana, que todos nós lidamos com essa imperfeição humana nas nossas relações pessoais, familiares, profissionais, e dos sonhos, né? Falou: Jamilson, quero que você seja o melhor. Estude. Você quer brincar? Antes de você sair para brincar, você vai terminar o ponto, vem aqui me dar o ponto. Eu lembro bem ele falando assim: Jamilson, que matéria que você vai estudar hoje? Eu falo, por exemplo, história. Então eu posso sair para brincar? Não, você só vai sair depois que você me der o ponto. Aí ele sentava, eu pegava rapidinho a matéria, dava uma lida se eu tinha, assim, assimilava fácil a matéria, e eu levava lá para ele e falava: você está de brincadeira comigo, né, Jamilson? Você não estudou. Eu falei: então toma a matéria aí, pai. E tomava, e eu acertava o sorriso dele, vinha aqui, pode sair para brincar. Então sempre antes tem que dar o ponto para poder sair, para poder brincar. Então ele trouxe essa preocupação do respeito com os meus semelhantes. O meu pai, ele me controlava só no olhar, né? Então a gente respeitava aquele respeito pela figura do pai, né? Aquela admiração. Ele gostava de fazer palavras cruzadas, né? Ele me ensinava, apesar dele ter apenas o segundo grau, mas ele sabia o nome de todas as capitais praticamente do mundo. Então ele fazia eu decorar, né, as capitais do mundo, olhar os mapas, né, como que eram as capitais do Brasil, sobre geografia, né, e palavras cruzadas, né. Ele falava um pouquinho de latim, porque antes o colégio público tinha o latim, né, e eu ficava encantado, falava, puxa, e ele tinha uma escrita muito bonita, arredondada, né, então, e sempre muito amoroso, né, muito preocupado. Ele, por exemplo, quando ele saía, ia com os amigos dele, que a primeira coisa que ele falava, ele trazia o exemplo dos filhos, né, a fala em relação aos filhos. Então, ele era um pai muito amoroso, né. São essas lembranças que eu tenho. Sair para pescar, vem aqueles peixes pintado imenso assim, né, e aquele, como se fosse, não sei se era aqueles, eu não sei o nome do material que eles usavam, fazia tira assim com vários peixes, a banda de peixe, né? Aí pacu-peva, pintado, pacu, e eu adoro peixe até hoje. São essas boas lembranças, né? Gostava de ir pro sítio, né? Sítio do tio, e nós íamos pro sítio, era uma alegria, né? No final de semana. São essas lembranças, boas lembranças que eu tenho. São boas lembranças, né? E é o que fica, né? Hoje a gente fala de construir memórias, porque o senhor, da mesma geração, embora o senhor tenha entrado na magistratura em 99, vamos deixar registrado aqui que o senhor é uma pessoa jovem ainda, o senhor entrou cedo na carreira. Obrigado, são os bons jovens. E essa é o senhor contando aí,
é a realidade que a gente vivia, né? De tomar o ponto, dessas brincadeiras dentro de casa, o que se perdeu um pouco ao longo do tempo, né? Eu lamento. Hoje eu vejo os meus filhos não tiveram, eu não lembro de ter tomado o ponto dos meus filhos nenhuma vez na escola. Eu costumo dizer, quando em conversa com os pais, por exemplo, quando era juiz da vara de violência doméstica, e também no período privado da gente, que os pais são referências, né, para os filhos. Então, ainda que em pequenos momentos, aqueles momentos podem e devem ser especiais. Então, a pessoa que tem dificuldade financeira, por exemplo, ele pode ir a um parque, né, público, por isso que o poder público tem o desenvolvimento de política pública tem que ter um olhar muito especial para o social, né? Porque a pessoa que é privada financeiramente, ele pode ter momentos maravilhosos, momentos espetaculares com os seus filhos, né? Então a pessoa, puxa, mas eu não tenho dinheiro para ir num restaurante, eu tenho dificuldade de ir a uma loja ou ir a uma determinada localidade por dificuldade de transporte, mas falo, olha, tem alguma praça pública perto da sua casa? Olha a importância das praças. Tem algum parque público para vocês? Vai lá com o seu filho. Ah, mas não precisa levar nada, você coloca um pano na grama e ali você faz um piquenique. Você pode fazer um pão com manteiga, né? E um suco. Na minha época eu tomava o suco Tang. Né? E você senta ali com seu filho, explica sobre a natureza, as árvores têm o nome das árvores, né? Sobre os pássaros, respira aquele ar com seu filho, caminha com seu filho, isso serão registros eternos na vida dele. Então você pode a todo momento construir momentos especiais, eternos com os seus filhos, independentemente da sua situação financeira. Então há uma permissão divina de equilíbrio, de possibilidades para todas as pessoas. Basta você querer e compreender. Então, se você estiver caminhando para o parque, segurando a mão do seu filho, você já está trazendo momentos que ficarão para a eternidade na vida dele. Então, aproveite. Olhe, as crianças, elas precisam sentir o olhar dos pais. Eu me lembro quando eu saía para trabalhar e voltava, minha filha ficava assim na espreita, né, atrás da porta, sentadinha no sofá de maneira estratégica, para que chegar, primeira coisa, pai, aquela vozinha que era coisa que alegrava o coração da gente, né, e o olhinho até brilhava. Então, eles ficam atentos, querendo a presença dos pais. Então, aí, por mais que você chegue cansado, você deve trabalhar, né, o trabalho traz dignidade, né, dignifica o homem. Sim. Mas você tem que olhar para os seus filhos. Por mais que não tenha tempo, se for o caso, quando estiver ao lado, olhe, faça ele sentir que você está olhando, que você está vendo. Eu vejo você, né? Você. Estou te vendo, estou sendo visto. Essa conexão no olhar, ela traz uma vibração, uma conexão muito grande, constrói vínculos, inclusive emocionais, com pais e filhos, né? Então aproveite, porque eles precisam ser vistos, eles precisam de olhar e ver que você está dando atenção. Por mais que você esteja atarefado com as suas preocupações, pare em poucos momentos que o sejam, olhe para os seus filhos. E esse olhar é de atenção. Procure saber o que ele está falando, como que está o emocional, o que ele demonstra, o que ele está sentindo. Demonstre para essa criança que ela é importante e que você é importante na vida dela. Porque ao final é isso que ficará registrado e são esses momentos de conselho que você vai estar dando, de orientação, de atenção, de segurança e proteção. Só de você estar assim, puxa, o meu pai está olhando para mim, o meu pai está neste momento presente aqui comigo, e isso é muito importante. Hoje o seu pai é da Mini, né? A Mini, sua filha. E é interessante que é o nome da sua irmã, né? Uma homenagem. Nós fizemos uma homenagem à minha avó, minha avó Minha Haddad Santos,
ela filha do Saleh Moussa Haddad, libanês, e ela sempre foi uma mulher muito forte, extraordinária, né? E ela educou meu pai no olhar também, né? Ela passou por separação naquela época, quando tinha divórcio da separação, né? Ela criou o filho, né? E ela educava ele no olhar. E veio da bisavó também, Josefina Schuring Haddad, né? Ela olhava e controlava no olhar os filhos. E minha avó da mesma forma com meu pai depois com os filhos, né? E então nós tínhamos uma admiração muito grande, como ela foi uma segunda mãe, foi muito presente na nossa vida, né? Era uma mulher muito forte, foi delegada no Tribunal de Contas da União, ela era assim, as pessoas já procuravam para conselhos, né, orientações, para ponderações, ela era uma pessoa muito sábia, né? Muito religiosa, ela rezava um terço todos os dias, né? E a casa dela sempre estava cheia de muita gente, ela criou mais ou menos, assim, ajudou umas 36 crianças, dava casa quando casava, ajudava os pais, e as pessoas mais humildes iam lá para almoçar, sem avisar. Então ela sempre fazia muita comida, aquela mesona grande, e as pessoas iam lá para se alimentar, e pessoas de todas as faixas sociais, padrões econômicos, né? E era uma pessoa que fez um registro muito forte para nós. E meu pai, da mesma forma, controlava e pontuava no olhar, a gente já tinha aquele olhar de respeito. Ele não era violento, não era agressivo, graças a Deus não foi. Mas o olhar dele a gente já respeitava, né? Aquele respeito que os filhos têm que ter para os seus pais, que hoje, infelizmente, está se perdendo esse respeito, né? É verdade. E nós temos que ter esse respeito quase que absoluto para com os nossos pais, né? E essa situação foi de registro que veio hierarquicamente, geracional, de pai para filho, né? E da mesma forma, a minha irmã meu pai colocou o nome da Minnie em homenagem à mãe dele, né? Mãe dele. Então a Minnie em homenagem à nossa avó, a Minnie, e minha filha em relação à bisavó, né? A minha avó, a Minnie também. Então, esse nome é um nome assim forte, né? É a iluminada em árabe, né? Então, a minha filha, ela é maravilhosa, né? E traz uma bagagem, o nome traz uma bagagem importante para sua filha. O meu amor divino, né? Que Deus me permitiu, né? E ela hoje está com 19 anos, está no 3º semestre de Direito. E só de olhar traz alegria ao meu coração. Que coisa boa. Como é bonito ver um pai falar de uma filha. E não é só falar, você vê, o senhor expressa no olhar, né, essa admiração. Nós temos uma conexão muito grande e eu sempre procuro orientar, por mais que eu esteja cansado, parar, olhar, né? Dentro das minhas dificuldades, o meu tempo quando chego, olhar, né? Ouvi-la, né? Nós precisamos deixar as crianças, quando crianças falarem, às vezes elas precisam falar e nós temos que parar para ouvi-las, né? E é o meu amorzinho que eu fiquei muito falando, poxa, eu queria que a Minnie fizesse medicina, né? E ela falou, pai, eu não quero fazer medicina, eu quero fazer direito. E aí o primeiro dia da faculdade eu fui levá-la, e quando eu fui buscá-la lá no carro, ela veio, pai, eu adorei a aula. Puxa, ela foi assim, ela começou a explicar a aula, toda empolgada. Eu fiquei até emocionado, porque falei, puxa, graças a Deus, eu orientei sobre a necessidade de estudar, sobre a importância, falei sobre o curso de Direito, sobre medicina, sobre alguns cursos, né? Mas eu respeitei a vocação dela, né? E isso foi muito importante, porque ela se sentiu muito feliz, e eu também feliz dela ter acertado na escolha, e a partir daí eu a apoiei com toda intensidade, né, em relação à importância dos estudos, né? Eu falava, filha, a única coisa que ninguém vai tirar de você é o seu aprendizado. Os estudos são fundamentais, assim como foi para a minha vida, né? Eu me lembro da minha posse, tomei posse dia 26 de fevereiro de 99, e quando eu coloquei a toga lá na cerimônia do tribunal, assinei o livro, né? Foi uma energia espiritual, como se Deus
estivesse ali presente naquele momento, dando a proteção, a permissão para que eu exercesse essa função de relevância pública, né? E aí você sente como, por isso que na Bíblia está escrito que Deus capacita, né? Ele te prepara, as coisas não são por acaso nem aleatórias, né? Então, para mim foi um marco muito importante e da mesma forma eu gostaria de expressar isso para a minha filha, né? Da importância dos estudos. E ela leva isso muito a sério, muito estudiosa, muito inteligente. Inclusive, eu, quando estava na vara de violência doméstica, eu chegava em casa, ela me fazia perguntas que eu tinha que parar para raciocinar para responder. Como é que eu ia responder. Então, ela tinha uma astúcia, estratégia argumentativa que me surpreendia. Então está na profissão certa. E é interessante o senhor falar, eu fico pensando também nessa questão de gerações, né? Porque a gente vem de uma cultura de que o pai, ele é aquele que trabalha, que mantém a casa e que ele auxilia a mãe na educação dos filhos. E hoje não é isso mais o que a gente vê acontecendo, o que a gente espera que aconteça não é nem mais a regra, né? Hoje a gente trabalha com o quê? Com a guarda compartilhada. A gente espera que o pai não só auxilie a mãe, que o pai também cuide do filho, também crie o filho da mesma forma. E é isso que o senhor está mostrando que o senhor exerce em casa. O senhor cuida da mesma forma, o senhor não é só um auxiliar da sua esposa no cuidado da filha. Nós precisamos olhar para os institutos com um olhar constitucional, né? De maneira bem didática para a população. Nós temos uma junção da Constituição, que é o regramento do ordenamento jurídico, né, dos artigos da Constituição, e a democracia. Então, quando nós fazemos a junção da Constituição com a democracia, nós trazemos um neoconstitucionalismo, né, um constitucionalismo atualizado, principiológico, auto-aplicável na nossa relação cotidiana. Então, o Poder Judiciário, ele vai olhar para essa relação do Instituto de Família e as pessoas precisam também compreender, porque a Constituição ela é auto-aplicável no nosso cotidiano, na nossa vida, no nosso andar, no nosso caminhar, nos nossos vínculos e nas nossas relações humanas. E, por vontade de Deus e em respeito à nossa Constituição, as pessoas, qualquer que seja a questão de gênero, as pessoas do ser humano, homem e mulher, mulher e homem, elas precisam ser respeitadas em sua integralidade, né? O que significa isso? Que dentro do nosso coração nós temos quem? Nós filhos temos quem? Nosso pai e a nossa mãe, não é isso? Claro. Em igualdade genética. Então, isso que você falou, doutora Tatiana, é muito importante, porque nós precisamos entender que as dimensões são absolutas em relação ao significado do pai e o significado da mãe. Então, elas se complementam em igualdade, né? Tanto na constituição genética do divino que vem em nossa vida, né? Nós nos complementamos e somos essenciais, e assim o somos para os nossos filhos. Da mesma forma que o homem, ele deve exercer, assim como a mulher, o pai, a mãe, em igualdade de condições, em igualdade de qualidade, em igualdade de responsabilidade. Então, essa convivência, ela deve ser entendida como uma necessidade para os filhos. Necessidade só da mãe? Não. Necessidade só do pai? Não. Necessidade de ambos, né? Então, aquela interpretação que o pai era acessório, né, ou que ele poderia, na ausência, complementar, não é assim que deve ser entendida, né? Essa relação, ela é mútua, ela é perfeita em relação às necessidades, ou seja, pai e mãe devem exercer essa condição em igualdade de condições, tanto na legislação, na nossa Constituição, como em relação à necessidade dos filhos.
evidentemente que cada qual com as suas características mais marcantes, né? Por isso que são semelhantes e com direitos iguais, mas cada qual com uma maior ou menor aptidão diante de contextos da vida. O homem trazendo as características genéticas do pai e a mãe as características genéticas da mãe, complementando, instruindo, qualificando emocionalmente, parâmetros de vida e na orientação, acolhimento e segurança em relação aos filhos. Então, o pai deve participar em igualdade de condições com a mãe, ou seja, pais, quando fala pais, não deve haver separação em contextos específicos, sim, em completude em relação à necessidade dos filhos, né? Nós temos a Lei 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela traz o princípio da primazia absoluta. O que significa isso? É o único instituto do ordenamento jurídico que traz esse princípio da primazia absoluta. Significa que as crianças e adolescentes têm prioridade absoluta no nosso ordenamento jurídico e que os poderes, as instituições e as pessoas precisam entender esse mandamento legal, que é um mandamento constitucional, está em sintonia com a nossa Constituição. Os filhos precisam desesperadamente dos pais, né? Então não é um pai acessório, é um pai em igualdade com a mãe, e esse pai respeitando a figura da mãe, a mãe respeitando a figura do pai, em respeito a essa primazia absoluta que é a necessidade dos filhos. E a gente que atua, né, na área de direito de família é muito triste, né, para não dizer revoltante, quando a gente vê, no caso de, claro que o senhor com seus 11 anos de experiência na vara de violência sabe dizer melhor que eu, os pais colocando os filhos no meio desse conflito quando há um divórcio, quando estão num processo de divórcio, né? Infelizmente é comum a gente ver isso acontecer, mas isso é muito, eu considero isso, eu acho que a pior coisa que um pai pode fazer num processo de separação é envolver os filhos nesse conflito, porque é muito prejudicial para uma criança. Sem dúvida, doutora Tatiana. O ideal é que as famílias não passassem pelos divórcios. Sim. Que os filhos não presenciassem a separação de seus pais. Mas, infelizmente ou felizmente, por vezes o amor acaba, o diálogo acaba, a admiração acaba, né? E cada qual acha que deve seguir outro caminho. O ideal é que eles conversem muito, tenham convicção de que não dá mais, né? No sentido de não acontecer a violência, né? Não presenciarem os filhos as discussões, eventualmente agressões entre os pais. E isso é destrutivo para os filhos, né? Os filhos que passam por isso ficam com registros, por vezes, por toda a vida desses relacionamentos abusivos, dessas referências negativas que desestruturaram em relação à figura dos pais. Então, quando não há mais possibilidade, ou quando o caminhar junto como uma família não é mais possível, eles precisam conversar de maneira madura, né? Procurar ajuda, né? Dos advogados de sua confiança, conversar com os familiares e equacionarem qual o melhor caminho a partir daí, né? E jamais usarem os filhos para qualquer tipo de estratégia para punir o cônjuge, para punir a ex-mulher, o ex-marido, porque estarão punindo principalmente nos filhos. E uma coisa que eu costumava dizer, eu gostava muito de fazer, eu ficava bastante tempo tentando fazer uma conciliação com as partes no cívil, né? Que eu acreditava e acredito que é o melhor caminho. Sim. Quando você permite que as partes construam a melhor solução, essa conciliação, essa mediação
esse olhar restaurativo e ele pacifica a relação. Sim. Isso é essencial tanto para os adultos, para os pais, como para com os filhos, especialmente para com os filhos, né? Esses embates, esse utilizar dos filhos, das crianças e adolescentes para atingir a figura do outro, isso é destrutivo. E eu falava assim para esse pai ou para essa mãe: olha, você usando o seu filho como manobra para atingir o seu ex-marido, a sua ex-esposa, no futuro ou mesmo no presente, logo você estará colhendo essa destruição na sua própria vida. Porque você terá filhos desestruturados emocionalmente, muitos não conseguem caminhar de maneira saudável, né? E filho é para toda a vida. Para sempre. Então essa mãe vai sofrer com um filho ou uma filha desestruturada, esse pai vai sofrer com um filho ou com uma filha desestruturado, com dificuldade de estudar, com dificuldade de trabalhar, com dificuldade relacional, porque aqueles parâmetros da figura de uma relação conjugal, de um casamento, não vai ser uma relação feliz, um exemplo feliz para com os filhos. Então pensem muito, reflitam sobre isso, não adotem condutas destrutivas, né? Porque isso serão anos de sofrimento na vida dos filhos e na própria vida desses pais, né? Então, resolvam entre adultos, né? Esse Sim. programa Entre Laços daqui que vocês estão fazendo, ele tem uma verdadeira função de política pública, Sim, né? Para as pessoas que estarão assistindo, porque pais não colocam seus filhos para atingir o ex ou a ex, né? Respeitem os seus filhos, respeitem a ex-esposa, o ex-marido, que é um respeito próprio e é a melhor decisão para você mesmo. Todas as pessoas têm interesses conscientes ou inconscientes, é natural do ser humano ter interesses próprios, faz parte da natureza humana, bons ou não tão felizes de interesses, mas já é inerente ao ser humano. Então, para saúde própria, para felicidade própria, preserve os seus filhos da violência, de serem instrumentos de destruição na vida do ex, da ex, porque você estará agindo em respeito à dignidade do seu filho, de acordo com a lei. Você estará permitindo que seu filho seja mais feliz. Você pode falar: olha, não, eu queria muito que desse certo, mas infelizmente não dá mais certo de conviver com o seu pai ou com a sua mãe, mas nós vamos seguir com respeito mútuo, e você será sempre o nosso filho, a nossa filha, sempre, por toda a nossa vida será o nosso filho e a nossa filha. Isso nunca vai mudar, para dar segurança emocional para essa criança, que ela vai ter sempre aquele pai e aquela mãe, e que ele não seja massa de manobra, porque isso gera um desequilíbrio, um sofrimento tão grande. Por exemplo, a questão da violência. Eu, quando conversava com os homens, eu falava assim: olha, quando a criança tem o senhor, o seu pai, com uma referência absoluta da figura paterna, é a mãe, a senhora mãe com figura absoluta da pessoa, da mãe, da maternidade, da mãe, da figura da mãe, e tudo que está relacionado a essa figura. De modo que você, quando essa criança vê aquelas pessoas que ela mais ama, o pai agredindo aquela mãe, o coração dela chega a uma frequência de 160, a frequência cardíaca, é como se ela estivesse tendo um infarto ali, né? Ela entra em desequilíbrio emocional imediato. A pupila regala, o coração acelera, suor. Meu Deus. É uma destruição na vida dessa criança, ver o pai agredindo a mãe ou a mãe agredindo o pai. A violência, ela não se justifica. A violência sempre é a pior opção. Gera uma consequência negativa para o próprio agressor, inclusive, né? E o filho acaba sendo agredido indiretamente, né? Porque essa é uma agressão. E o filho fica sendo agredido emocionalmente, né? Psicologicamente, e muito mais que isso para o próprio parâmetro de vida, né? Então ele vê aquelas figuras que ele ama, ele fica querendo proteger, ele fica querendo entrar naquela briga, e isso destrói essa criança. É muito triste.
Se o pai pudesse, essa pessoa está grávida, pudesse ver o coração daquela criança naquele momento, aí quando eu falo isso, os pais se emocionam muito, né? Você não faria mais isso. Porque é como se fosse um terror que aquela criança está vivenciando naquele momento, ver a mãe sendo agredida, por exemplo, né? Um terror, uma destruição, né? Então evitem, não usem a criança, não façam as crianças presenciarem desentendimento entre os adultos. Fale de maneira reservada, né? Respeite a figura, nunca fique falando mal do pai, nunca fique falando mal da mãe, porque isso gera destruição emocional e de parâmetros, de exemplos na vida dessa criança. Depois ela vai ter uma dificuldade com a figura do pai, dificuldade com a figura da mãe e suas consequências sociais e emocionais para a vida em sociedade, nas suas relações humanas, né? Então, se os pais puderem, se eu pudesse falar alguma coisa agora para um pai, para uma mãe, preserve seus filhos. Sim. Respeite os seus filhos, que eles te amam incondicionalmente. O amor dos filhos é incondicional pelos pais. E é tudo que eles têm, a coisa mais importante que eles têm. Eles merecem o tratamento de respeito, de boa convivência. Então, a relação estando bem, maravilhoso, perfeito. Não estando mais bem, chegar à conclusão que não dá mais, para evitar maiores desentendimentos, conversem isso de maneira respeitosa e sem destruição da figura do outro com os seus filhos. Preserve a admiração que os filhos têm pela mãe ou pelo pai, né? Não pratiquem violência e não deixem seus filhos presenciarem esses desentendimentos conjugais que devem ficar para os adultos e depois, no momento especial e qualificado, ser informado aos filhos sobre isso, né? Que vocês estarão evitando muitos problemas de sofrimento para os próprios pais depois, com tratamentos de psicólogos, de médicos, de uma atenção triplicada para restaurar o emocional desse filho ou dessa filha que presenciou por uma inconsequência ou uma infelicidade dos pais esses momentos de destruição. Se for falando de laço, é o que a gente sempre prega, que existem laços que são eternos, né? Esse laço entre pai e filho é para sempre. Você divorcia, termina uma relação conjugal. Quando não tem mais jeito, quando não tem outra opção, a gente sempre tenta preservar o casamento. Pelo menos esse é o meu trabalho. Eu, sempre que recebo cliente com essa intenção, eu faço de tudo, recomendo tudo que é possível para tentar restabelecer a relação do casal. Não deu certo, a gente tenta fazer da forma mais tranquila possível, mas sempre preservando o laço entre os pais e os filhos, que esses são eternos. Às vezes a gente tem que pensar de maneira ampliada no que falar, porque aí você pode passar, né? O juiz está falando uma coisa que ele não sabe o que é o caso concreto. Eu já vi quase tudo na vara de violência doméstica, né? Evidentemente que nós temos pais que são narcisistas, que são psicopatas, que são violentos numa desestrutura humana, loucos. Então, nesse caso, é saudável que haja um rompimento com essa pessoa. Por exemplo, a mulher é aconselhável que ela não fique convivendo com um psicopata que agride todos os dias, que é brutal, que é violento, né? Que não quer ajuda, né? Que é dependente químico e não procura ajuda, muito violento, tem dependente químico que mata a própria mãe, né? Então você não vai obrigar essa pessoa a continuar nesse relacionamento, né? Então, quando tem uma desestrutura de falta de amor, de desgaste relacional, você pode trabalhar muito para a pessoa, ela pode reorganizar esse casamento. Isso sempre, me parece, a melhor opção quando faz parte do desgaste da convivência ou da falta de atenção de um para com o outro, né? Vai perdendo admiração. Então você tem várias maneiras de trabalhar isso e recompor aquela convivência familiar. Agora tem situações que infelizmente não dá para continuar naquela relação conjugal, né? E aí você tem que buscar não o orientar pela destruição,
mas pelo respeito de um para com o outro, vai continuar sendo e sempre sendo esse o pai e sempre sendo essa a mãe. Cada um seguindo o seu próprio caminhar, mas os filhos tendo aquele pai e aquela mãe para sempre. Pelo menos geneticamente, ali no coração dessa criança vai ter a genética do pai e a genética da mãe. Outras pessoas podem começar a fazer parte da vida, sim, padrastos, madrastas, elas devem sim fazer parte dessa nova relação. Os cônjuges, o pai ou a mãe, constitui outros núcleos familiares, mas aquele filho sempre vai ter aquele pai, aquela mãe geneticamente em sua vida. Isso tem que ser respeitado, não pode ser posto de maneira negativa, destrutiva, porque isso gera muito sofrimento na vida dos filhos, né? E esse padrasto e madrasta deve vir de maneira colaborativa, né? Com compreensão, aceitação do que já existia quando ele chegou ou ela chegou, e assim você evita muitos problemas para a vida dos adultos e especialmente para a vida das crianças, filhos, né? Então o ideal é um casamento saudável, que não hajam divórcios, que não hajam rompimentos. Isso é sempre o ideal. Quando não for mais possível, puxa, de que forma eu posso fazer o rompimento desse casamento, dessa união, dessa família, de modo a gerar menos prejuízo? Então, me parece que o olhar dos pais e dos advogados é esse que você está pontuando bem, no sentido de um acordo, de uma mediação, de uma conversa franca, construtiva e colaborativa, exatamente, né? Vamos adotar o princípio da eticidade que nós temos no nosso Código Civil, que é uma coluna dorsal de toda a estrutura do direito civil, e do princípio da cooperação, que é estruturante do Código de Processo Civil, né? Com o princípio da primazia absoluta da Lei 8.069 de 90, quando for questão de violência doméstica, com a Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, no sentido especialmente de gerar prevenção para que essa mulher não continue a ser vítima dessa violência, né? Ou da Lei Henri Borel, também que tem um olhar ampliado e protetivo nas ações de crianças e adolescentes, que é quase um espelhamento da Lei Maria da Penha, mais de natureza voltada para crianças e adolescentes, né? Então, esse olhar de acordo, de comunhão, de diálogo, independente da relação que deve ser buscado, inclusive por profissionais qualificados, se for preciso, psicólogos, médicos, né? Ajudarem nessa orientação, nesse rompimento, de acordo com o grau de dificuldade daqueles adultos, é sempre melhor. Porque quando você dá uma decisão judicial, a decisão judicial ela é impositiva. Então o Estado, o juiz, as pessoas não conseguiram resolver os seus problemas. Por isso que eles vão recorrer a quem? Ao Poder Judiciário. Nós temos mais de 80 ações de tramitação na Justiça. Significa que a população acredita no Judiciário. Isso é muito bom. Mas elas vão para o Judiciário quando elas não conseguem resolver os seus próprios problemas. Olha a importância dos advogados que podem resolver essas questões extraprocessualmente. Exatamente. Imediatamente não precisa passar por aquele sofrimento do processo, aquele custo emocional e financeiro para as partes, né? Então, o processo pode se arrastar durante anos. Recursos, embargos, né? Redesignação de audiências, contestações, impugnações, né? Infindáveis recursos processuais, manobras para atingir o ex-cônjuge, a ex-cônjuge, né? Então, o advogado ele tem uma missão divina na vida dessas pessoas, né? Quando bem intencionado, ele é fundamental na resolução e na pacificação desse conflito. Então, a busca do diálogo, independentemente da condição, porque você pode fazer um diálogo impeditivo até em relação com as pessoas mais estruturadas ou violentas, né? Elencando todas as batalhas possíveis que ela vai passar, inclusive custos financeiros, para que ela possa refletir e cessar aquelas ações destrutivas na vida do outro e na vida dos filhos. Então, você colaborar, quando vem uma decisão judicial impositiva, a pessoa ela acha sempre que ela tem razão. Eu lembro, quando estou lá, a pessoa vem falar sobre o processo de
A parte autora, ela vem com toda a convicção que ela tem todo o direito do mundo. E ela te convence que ela tem todo o direito do mundo. Aí quando você ouve a outra parte, você fala, puxa, aquela outra parte vem com toda a convicção que quem tem a razão é ela. Né? Por isso que a função do juiz é uma missão. Não é fácil, de muita responsabilidade, muita pressão. Nós somos já atingidos pelas energias, por vezes, desequilibradas das partes, que procuram o judiciário quando eles estão desestruturados e não conseguem resolver o seu próprio problema. E o judiciário tem que estar preparado e entender, olhar com misericórdia, olhar com responsabilidade e com a dureza quando for necessário, por exemplo, prevenção da violência, né? Mas fazendo uma técnica que eu gosto muito da mediação, que é a inversão de papéis, se coloca no lugar daquela pessoa. Então, eu costumo falar para minhas assessoras, para minha assessoria, olha, as pessoas vêm aqui é como se fosse um grande hospital judiciário. Então, vamos ter paciência, compreensão e serenidade para atender cada pessoa que vem aqui, porque elas já estão em desequilíbrio. A nossa função é olhar para o coletivo, né? Então, compreender essa dificuldade das pessoas, de olhar com paciência, com acolhimento, com compreensão, inversão de papéis, né? Para acolher essas pessoas que estão em desespero. Então, as pessoas, quando procuram o judiciário, elas não conseguem resolver seus problemas. Então, sou advogado, conseguir estabelecer um diálogo, conversar sobre as vantagens de um acordo, de uma mediação, de uma mediação penal. Essa me parece ser uma verdadeira, como se fosse uma verdadeira política pública privada na vida daquelas famílias, né? Porque ela vai participar, aquele pai, aquela mãe, aquele ex, aquela ex, vai participar da solução do seu próprio conflito. Então, quando não é uma imposição, você não tem reação. Você deixa de ser reativo porque você participou da solução. Então, você essa compreensão, né? Você não que perdeu, é fundamental. Às vezes você cede um pouquinho mais, mas você ganha muito mais do que um embate judicial, por vezes, destrutivo. Né? Então, as pessoas precisam refletir muito. Os advogados têm esse papel muito fundamental, e os honorários são embutidos nesse próprio acordo e recebido até mais rapidamente. Exatamente. Então, essa postura não adversarial, ela é muito relevante, especialmente com especial relevância nas questões familiares, né? Questões da infância, adolescência, dos idosos, né? Este olhar, como se fosse um olhar misericordioso, um olhar mais humanizado, e ele é restaurativo da dignidade das pessoas, né? Como se fosse ter um olhar mais ampliado para a dignidade da pessoa humana. Quando você consegue fazer um acordo entre as partes, você preserva a dignidade humana dessas pessoas. Você preserva muito mais o emocional, o financeiro, a relação entre as pessoas envolvidas, especialmente quando tem filhos, né? Então, eu concito, instigo e clamo para os advogados, olhem cada vez mais para essa participação dialogal entre as partes para a solução dos conflitos. Ainda que seja isso feito judicialmente, quanto antes buscarem esse acordo é melhor para as partes e também melhor para os próprios advogados. Me parece que os seus anseios podem ser todos contemplados nesse grande acordo, né, de pacificação. Isso tem que ser valorizado. Inclusive, os honorários de um acordo devem ser muito valorizados. Sim. Porque vai estar trazendo uma economicidade muito grande para aquelas partes, especialmente na saúde, no emocional e na convivência com os filhos, e na própria convivência perante a sociedade. Então, é sempre mais benéfico para as partes. Com certeza. Eu vou até abrir um parêntese aqui, vou falar em nome. Tenho certeza que de 100% de todos os advogados que atuam na área da família, que o senhor está fazendo muita falta. Com todo respeito aos profissionais que estão lá, mas esse olhar humanizado do senhor faz muita falta, porque a gente precisa disso. É uma honra, eu fico muito feliz com essa sua fala, mas o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem feito cursos extraordinários para os seus juízes, e os magistrados da área de família, de violência doméstica, são profissionais da maior qualidade, e eles têm buscado
cada vez mais a qualificação institucional. A nossa Escola da Magistratura de Imagem, hoje presidida pelo ex-procurador Márcio Vidal, e ela tem procurado concursos especializados, preparar cada vaga, cada vez mais os magistrados para que tenham esse olhar humanizado. Inclusive, uma recomendação, doutora Tatiana, isso é muito bom, esse toque, né? Esse parente que você trouxe é muito importante, porque o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão fiscalizador e orientativo dos tribunais brasileiros, ele tem instigado os tribunais a realizarem cursos que os juízes tenham um olhar cada vez mais humanizado para as relações jurídicas, até porque sempre atrás daquele papel ou daquele computador tem quem? Tem o ser humano. A nossa existência ela é condicionada à existência humana, né? A inteligência artificial deve trabalhar para o ser humano, em prol do ser humano, né? Exato. Então, esse olhar humanizado, ele deve ser sempre buscado. É uma satisfação poder ter sido instrumento e útil nessa grande missão, que é a missão do Poder Judiciário. É sempre uma satisfação. E essa questão da responsabilidade profissional que o senhor trouxe dos advogados, porque, na verdade, eu aprendi desde o meu primeiro ano de faculdade que o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Então, é uma responsabilidade muito grande que o profissional tem, quando ele recebe aquele homem, aquela mulher que está nesse processo de divórcio, é o que o senhor falou, já vem machucado, já vem de uma situação que está convivendo às vezes por muito tempo ali, não é uma decisão fácil, que eu sempre falo, é frustrante. Eu acho que o final de um casamento, ele sempre vai trazer uma frustração. Alguma coisa que não deu certo, ou deu certo até aquele momento, né? Então não tem como ser um processo feliz. Então, acho que nós advogados precisamos ter essa responsabilidade emocional para tratar desse assunto no momento que ele acontece. E, infelizmente, essas medidas, o senhor falou das leis da Maria da Penha, do ECA, agora da lei Henri Borel, são mecanismos que nós temos, foram conquistas, né, que aconteceram nesse tempo, e em benefício das pessoas que realmente precisam dessa proteção, das crianças, das mulheres que precisam dessa proteção. Mas o que a gente tem visto, doutor, é muito triste que a falta de responsabilidade mesmo de profissionais, às vezes, ou das partes, usarem esses mecanismos como armas de vingança, como armas de chantagem. Pode parecer, aqui quem não convive com isso, é um absurdo que eu vou falar, mas existem casos, e isso tem aumentado, infelizmente, não quero aqui instigar, mas a pessoa se utilizar da medida protetiva contra o pai ou contra a mãe para se beneficiar numa eventual partilha. Aí afasta um pai de um filho. Imagina o que isso não gera para o filho. Às vezes induz o filho a mentir no estudo psicossocial. Então eu acho isso muito agravante. Eu acho que o que está acontecendo é uma distorção da utilidade dessas medidas, né? Elas são extremamente úteis. E claro que nos casos que são necessárias, elas estão ali para serem utilizadas. Mas essa questão de utilizar como medida de vingança, como arma de vingança e de chantagem, isso é muito, muito doloroso. Eu como profissional do direito, vejo isso de uma forma muito triste, utilizando isso de uma forma tão vil, sabe? Tão, eu não quero usar aqui expressões polêmicas, mas eu acho isso que o profissional precisaria ser punido, um profissional que coaduna com esse tipo de comportamento, ele precisaria inclusive ser punido pela OAB, em caso de comprovação, claro, mas infelizmente tem acontecido muito no dia a dia do direito de família. Esse é um ponto complexo e muito importante e relevante dessas questões judiciais. Por isso que o Poder Judiciário deve buscar cada vez mais qualificar os seus magistrados para que juízes e juízas percebam de maneira ampla e técnica as manobras que eventualmente possam estar sendo utilizadas para provocar destruição na vida da ex-mulher, do ex-marido, das crianças, para fins
variados, sejam patrimoniais, sejam de exclusão de vínculo relacional, de convivência, né? Ou de desmoralização, de destruição da outra parte. E esse é um caso que precisa ser enfrentado de maneira muito séria e responsabilizado, sim, as pessoas, porque as consequências de destruir a imagem do pai e da mãe são, por vezes, muitas vezes, irrecuperáveis. Né? Tem filhos que passam uma imagem negativa da mãe ou do pai durante anos e essa imagem não é da vida concreta, ela é formada, ela é instigada, ela é construída de maneira vil, de maneira antiética, de maneira criminosa por parte ou do ex-marido, ou da ex-esposa, do ex-cônjuge, para obtenção de vantagens processuais ou em suas vidas, ou para descontar e destruir aquela outra pessoa que não quer mais ou não tem mais possibilidade de continuar naquela relação conjugal, né? E evidentemente que as mulheres são as grandes vítimas desse fenômeno da violência. Nós estamos passando por uma situação muito triste estatisticamente de crimes de feminicídio, né? O nosso estado aqui no Mato Grosso tem desenvolvido, né, tanto o Poder Judiciário como o Executivo, o Legislativo, o Ministério Público, Defensoria Pública, a Advocacia, tem buscado ferramentas tanto formais e legais dessas estruturas de poder, estruturas públicas, dos órgãos públicos, como nos cursos, como a doutora muito bem tem falado, a doutora Tatiana, os advogados se prepararem cada vez mais para criar ferramentas dialogais, né, de construção de soluções mais equilibradas, mais humanizadas em relação aos institutos familiares, mas infelizmente nós precisamos compreender a natureza humana. O ser humano ele é imperfeito e na sua imperfeição de maior ou menor amplitude ele age em relação aos seus semelhantes, né? Então, por vezes, essa desestrutura gera desestrutura nos processos, com maldade, com destruição, com invenções, com mentiras. E essas manobras ilegais e antiéticas geram destruição na vida daquela outra pessoa, na vida dos filhos. Isso tem que ser, de fato, combatido. É uma minoria, mas essa minoria gera um estrago e que, quando se olha, parece ser um número muito expressivo, porque as consequências na vida daquelas pessoas na sociedade, elas são inimagináveis, né? Uma consequência, uma desestrutura na figura de um pai, por exemplo, afastar o pai da convivência com os filhos, ela vai destruir essa saúde mental desse homem para o trabalho, para as relações, dificulta ele na sua reconstrução conjugal. E para os filhos, às vezes, tira esse filho da possibilidade de ser uma pessoa vitoriosa no futuro. Traz uma tristeza crônica na vida desses filhos. Faz a criança desenvolver depressão na infância pela tristeza com relação aos seus pais, né? Então isso tem que ser evitado e tem que ser combatido com muita responsabilidade. Os pais precisam essa fala de hoje, ela é importante para que todos os pais escutem, não adotem essas condutas destrutivas nos processos, pense especialmente nos filhos. Sim, e é muito importante a união de todas as instituições que o senhor falou aí, né, do Ministério Público, o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, a Advocacia, é muito importante se unir em prol disso, para combater, para visualizar, identificar e punir para evitar que isso aconteça, que isso se dissemine como está acontecendo, né? A Lei 11.340 de 2006, ele traz a figura das medidas protetivas, né? Porque nós temos a mulher como grande vítima na sociedade dessa violência. Isso é uma estatística, é um caso concreto. A mulher é, infelizmente, a grande vítima, né? E, por exemplo, quando você tem um feminicídio, é algo irreparável, porque você perde, em questão de minuto, a vida de uma mãe, de uma mulher, para sempre. E esses filhos, de uma hora para outra, estão sem a mãe para a eternidade. Já pararam para pensar nisso? O que isso significa? É irreparável.
e por vezes a criança, os filhos ficam sem a mãe que morreu e sem o pai, porque o pai vai preso, né? E a criança, de uma hora para outra, é aquela órfã do feminicídio. Essa palavra, ela é pesada demais. As consequências são destrutivas. Então, quando a pessoa viu que a outra é violenta, que a outra é explosiva, evite discussão. Se a pessoa chegou embriagada em casa, não é o momento de discutir questão conjugal. Se a pessoa é violenta, você é drogada, você vai discutir naquele momento que ela está sob efeito da droga, ou acabou o rompimento, não provoque aquela outra pessoa que você acha que ainda tem sentimento por você. Evite aquela pessoa, né? Busque ajuda profissional para que essa pessoa seja tratada. Busque o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, né? Os advogados pensem cada vez mais como ser instrumento de pacificação social e não de destruição processual na vida dessas pessoas, né? Então, a mulher é a grande vítima e homens e mulheres não usem os processos para destruir a figura da outra parte, para destruir a figura daquele pai, daquela mãe, para destruir o emocional, a saúde mental dos seus filhos. Não façam isso, porque depois vocês vão colher a consequência dessas próprias atitudes como pai ou como mãe, com filhos desestruturados, desequilibrados, com vícios de álcool, de droga, de depressão, com doenças mentais, porque foram usados como instrumentos de destruição para com aquele pai ou para com aquela mãe. Reflitam sobre isso. Sim, e aí a gente pensa, com essa fala do senhor, na importância das práticas restaurativas dentro do Poder Judiciário, né? Dentro todo esse contexto que o senhor está trazendo aqui para a gente da realidade, né? O quão é importante essa prática no dia a dia, na solução desses conflitos, né? Quando não tem essa solução consensual e chega nessa situação, que era o que o senhor utilizava, né? O que o senhor sempre utilizou. Eu lembro que a desembargadora Clarice Claudino, ela trouxe o primeiro curso sobre constelações familiares do Sam Storr, que era do Bert Hellinger, né, alemão, que era o grande professor, né, idealizador dessas questões sistêmicas para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Então, a desembargadora Clarice trouxe o primeiro curso. Foi o primeiro tribunal no Brasil a trazer esse curso. E ela falou: Jamilson, seria bom você participar, né? Você tem esse perfil, participe desse curso. Aí eu fui puxando, não sabia nem o que era. Aí me inscrevi, fiz o curso e fiquei impressionado, né? Com essa ferramenta estar fazendo parte da estrutura do Poder Judiciário, como ela pode ser útil para a identificação das desestruturas, dos desequilíbrios e das soluções apontadas, né, na facilitação das soluções de maneira mais estruturadas, com compreensão, com realidade, com respeito, né? E a partir deles eu fiz vários cursos, né, e fui o que trouxe os exercícios sistêmicos para as mulheres vítimas do FEC em Mato Grosso. Foi o primeiro que usei esses exercícios sistêmicos, não as constelações, mas os conceitos, as compreensões desses institutos para exercícios de compreensão, de constatação, de empoderamento das mulheres vítimas na vara de violência doméstica, né? E quando a gente fazia, eu lembro que as vítimas ficavam muito emocionadas e muito agradecidas de tomarem compreensão, de enxergarem que estavam em relacionamentos abusivos, de se empoderarem com isso para romperem com relacionamentos abusivos quando não era possível a solução, ou de que era possível reconstruir o diálogo e reestruturar essa relação conjugal de maneira humanizada, respeitosa e qualificada, com qualidade relacional, né?
Então empoderava a pessoa ou a romper ou a reconstruir essa relação conjugal, essa relação familiar, essa convivência familiar, né? E também tentando encontrar qual seria a melhor ferramenta de pacificação social para aqueles homens agressores. Eu trouxe também, com a ajuda da Eliane Montanha, uma psicóloga, nós desenvolvemos um projeto de grupos reflexivos para com os homens agressores. Então eu me lembro, né, que uma vez eu chamei a desembargadora Maria Ortiz, ela era corregedora, para conhecer como estava sendo desenvolvido esse trabalho, né? E ela participou porque ela sempre foi uma juíza magistrada, pelo olhar, ela era magistrada criminal, né, em Várzea Grande. Ela era muito respeitada, uma magistrada talentosa, brilhante, humana, né? E ela falou: puxa, Jamilson, que bacana. Fiquei impressionado de ver os homens, eles chegam numa situação emocional, às vezes, de irritação, de incompreensão, e depois saem de maneira mais emocionados e agradecidos após esses grupos reflexivos, né? E a sala lotava, né? Falei: que bom, gente, que você está fazendo esse trabalho, né? Ela sempre foi uma magistrada que ajudou muito na estruturação das varas de violência doméstica, na estruturação das redes de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, né, no estado do Mato Grosso, em mecanismos mais eficientes no combate a essa violência, né? Então eu fiz o primeiro grupo reflexivo para homens agressores aqui no estado do Mato Grosso também. Eu me lembro, doutora Tatiana, que eu fazia um convite para aqueles homens que estavam respondendo em processo de violência doméstica, né? Então, eu colocava as cadeiras assim, mudava a formatação da sala de audiência, colocava já cadeiras de maneira horizontal, várias cadeiras, por exemplo, fazia com 30 homens, 40 homens ali na sala de audiência, e ele chegava, a minha assessora falava assim: olha, doutor Smilson, eu tenho um homem que está xingando, o senhor está revoltado, falando que está sendo injustiçado, o que ele está fazendo aqui, que ele não entende, que ele está sendo vítima da situação. Eles chegavam indignados, revoltados: esse juiz não sabe o que eu estou passando. E quando eu gostava de fazer um exercício para conscientizar esses jovens, então eu fazia assim: olha, olhem aqui, né? Aqui está um coração. O senhor tem um coração? Dentro do seu coração tem a genética de quem? Do seu pai e da sua mãe. Ele já ficava, né? Você se sentiria feliz de ver um outro homem ou seu pai agredindo a sua mãe? Não. Dentro do seu coração tem seu pai e sua mãe. Dentro do coração do seu filho e da sua filha tem você e a sua esposa ou a sua ex-esposa. Tem esse pai e essa mãe dentro do coração do seu filho. E quando seu filho presencia essa violência, o coração dele pulsa de maneira tão intensa que metade desse coração é pai e metade desse coração é a mãe. Né? Então ele pulsa em desequilíbrio, sofrimento, em terror, em desespero quando está presenciando essa violência. Esses pais, por vezes, soluçavam, porque é como se fosse um impacto imediato de compreensão do que aquela atitude estava gerando na vida dos filhos, né? E por vezes ele repetia o padrão, a perguntar: se o senhor já presenciou violência do seu pai contra a mãe? A maioria tinha presenciado a violência do pai contra a mãe, então ele estava repetindo o mesmo padrão, às vezes consciente ou inconscientemente, porque o nosso inconsciente ele predetermina, de acordo com a física quântica e as compreensões do sistema, né, desenvolvido pelo Bert Hellinger, de repetição de padrão. 90% a 95% é pré-determinado pelo nosso inconsciente. Então, por vezes, você repete padrão que você viveu na infância, que você aprendeu naquela relação familiar. Por isso que nós não podemos permitir que as crianças presenciem esses desentendimentos ou de xingamentos, de problemas dos adultos na vida das crianças, especialmente em relação à violência. Porque lá interage com a formação psicológica, psíquica dessa criança, vai fazer isso aí internalizado, ela internaliza aquele sentimento, aquela emoção, aquela vivência, e depois ela reproduz por vezes inconscientemente em suas reações à violência na vida dos seus parceiros ou parceiras, né? Então eles choravam, e eu falava toda a situação da violência que ela implicava na vida dele, na vida daquela mulher,
na vida dos filhos, aquilo lá que ele podia ficar quanto tempo na prisão. Por exemplo, feminicídio é a maior pena no ordenamento jurídico atualmente, né? Um crime hediondo da maior gravidade do nosso ordenamento jurídico. Então, quando você trazia essa reflexão para esse agressor, isso tinha um impacto de mudar a compreensão da realidade que ele estava vivenciando. Então, eu não tinha reincidência daqueles homens que participavam desses grupos reflexivos, né? E as mulheres, muitas mulheres voltavam lá querendo participar de mais, ainda que não estivesse mais no processo. Tanto que elas gostavam, elas queriam voltar para fazer exercício sistêmico até fora dos processos. Porque lá acalmava, o coração empoderava para enxergar que estava no relacionamento abusivo para romper ou reestruturar com o tratamento desse agressor essa nova relação conjugal. Olha, né? que importante. Então os homens chegavam, às vezes até agressivos. As pessoas falam, doutor, o senhor corre risco aqui, alguns estão revoltados, né? Às vezes, dependendo da situação, quando você tem algum problema de doença mental, você trazia um policial ali também, né? Mas eu me sentia muito feliz, muito realizado de estar participando desse exercício sistêmico com as mulheres vítimas de violência doméstica, grupos reflexivos com os homens que estavam respondendo a processo de violência doméstica, porque o resultado era muito benéfico. Então, por exemplo, nos processos cíveis de violência doméstica, porque ela tem natureza híbrida, tanto criminal como civil, antes nós fazíamos acordo em praticamente todos os processos. Eu não tinha quase audiência de instrução nos processos cíveis de violência doméstica, eram quase todos através de acordos, né? Então, eu fiz vários cursos de conciliação, mediação, círculos de construção de paz, justiça restaurativa, né? Foi inclusive tema do meu olhar restaurativo no livro da violência doméstica, né? Então, são trabalhos essenciais para a busca da pacificação social. Eu penso que o Poder Judiciário tem que cada vez mais qualificar os seus magistrados para esse olhar humanizado, esse olhar principiológico constitucional, esse olhar dos direitos humanos, dos tratados de convenções internacionais, cursos de justiça restaurativa, de mediação civil e penal, porque, no meu sentir, são as melhores soluções para as partes que estão em desequilíbrio, em desespero e que não conseguem resolver as suas próprias questões. Porque você, trazendo as partes para que eles comecem a enxergar, puxa, o que é que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo na vida dos meus filhos? O que eu estou trazendo para a minha vida a partir de hoje, fazendo um filho desestruturado? Então, você empodera as partes a reequilibrarem, enxergarem o problema, o que estão criando, inclusive, e a refletirem, puxa, eu preciso buscar qual a melhor solução. E eu preciso participar dessa solução, sim, porque essa solução não é para a vida do juiz, do promotor, do advogado, é para a minha própria vida. Então, por que eu não posso participar dessa solução? Essa é a grande sacada. Participe dessa solução através da conciliação, das mediações, da mediação penal, né? É um caminhar que traz, de fato, uma efetividade na pacificação social. Sem dúvida. Tanto é que o índice de acordo que o senhor conseguia realizar, né, já fala por si só. Quando eu estava também no juizado especial, eu peguei processos que estavam paralisados há muitos anos e designei audiência de conciliação para serem feitos com o próprio juiz, né? E também consegui acordos de processos de anos, décadas parados. Isso também atende muitas metas do Conselho Nacional de Justiça em relação aos processos mais antigos, né? E quando as partes pedem, que querem fazer com o juiz, eu marco a audiência de conciliação e eu sempre sinto que as partes saem muito mais satisfeitas que quando uma imposição judicial, uma decisão do Estado, o juiz não evita delas. É verdade. Quando você participa, a solução é mais efetiva. Hoje o senhor é vice-presidente do IBDFAM aqui em Mato Grosso, né? Na sua visão, o que o IBDFAM pode contribuir para o aprimoramento do Poder Judiciário? Qual que é a principal atividade que que pode desenvolver para aprimorar o nosso Poder Judiciário? Nós temos uma
presidente, a doutora Emanuele Nadaf, que tem feito um trabalho hercúleo de fortalecimento do IBDFAM em Mato Grosso. Eu tenho uma honra, uma satisfação, uma alegria de ser o vice-presidente, trabalhando em união de esforço com toda a diretoria para a estruturação do IBDFAM. O IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família aqui em Mato Grosso, ele debate as grandes causas do direito de família, né? Ele busca boas práticas, as melhores soluções. Também trabalha e tem uma pasta de mediação, né, de construção de diálogos, de busca da melhor solução em preservação aos filhos, né? Quais são os instrumentos mais poderosos da solução do direito de família. Ele traz inovações, defende teses novas no ordenamento jurídico junto aos tribunais brasileiros, né? E ele tem uma função muito relevante para o Instituto do Direito de Família. E nós fizemos agora recentemente, na semana passada, um grande congresso estadual do IBDFAM aqui em Mato Grosso. Trouxemos personalidades do mundo do direito de família, né? Grandes questões foram tratadas, qualificando os profissionais, os advogados do Instituto de Família, os magistrados, defensores públicos, promotores de justiça, né? A advocacia de maneira ampla. Então, o IBDFAN tem uma função muito relevante de fortalecimento e busca das melhores soluções, das melhores teses jurídicas na área do direito de família. E foi um sucesso, né? Foi um sucesso esse nosso congresso estadual e trouxe um marco para o estado de Mato Grosso no cenário brasileiro em relação aos congressos do IBDFAN nos estados aqui do nosso país. Nossa, que importante. O estado de Mato Grosso, né, estando presente nessas evoluções, né, que continue assim. Nós falamos aqui do filho, do pai, né, do profissional, e hoje o senhor tem a sua família constituída, a doutora Rafaela, a Mini, o Matheus, né? Então eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, de como o senhor vê a importância da família, de tudo que nós conversamos aqui. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para a gente. É muito importante que as pessoas mantenham a esperança durante todos os dias de sua vida, no rompimento e na reconstrução de uma nova família. É possível buscar a felicidade novamente. A Mini hoje tem 19 anos, minha filha, e o Matheus, meu enteado, tem 22 anos. A Mini está no segundo ano, terceiro semestre de Direito, e o Matheus, quinto ano de Medicina. São duas pessoas extraordinárias, amorosas, vocacionadas e que me trazem muita alegria. Tenho uma esposa que é muito colaborativa, cooperativa, uma profissional brilhante e que engrandece e traz muita alegria ao meu coração também. É sempre possível vivenciar a esperança e reconstruir a todo momento as suas vidas. Cooperem na solução do que não foi mais possível continuar, respeito principalmente à sua ex-esposa, seu ex-esposo, especialmente aos filhos, e acreditem que é possível um recomeço e que essa busca pela felicidade, ela sempre deve permanecer, essa esperança deve ser nutrida a cada momento. É possível. Eu gosto muito de analisar, né? Quando eu viajo, olho a cidade, como que as pessoas vivem, que nós somos imperfeitos. Quando eu passava nessas audiências de instrução, eu gostava de perguntar: a senhora é perfeita? Para a mulher, depois perguntar para o homem: o senhor é perfeito? Ele diz: não. O senhor conhece, a senhora conhece algum parente que seja perfeito na sua família? Algum amigo, algum conhecido que seja perfeito? Não. Então, nós somos imperfeitos. Por que você exige tanta perfeição só do outro? Faça inversão de papéis, se colocar no lugar dessa outra pessoa, nas condições que ela vive, nas condições que ela foi criada, desenvolvida, nas fraquezas, nas imperfeições, nos sofrimentos que essa pessoa traz. Isso tende a acalmar o coração.
dá um olhar de misericórdia para com a outra pessoa, para com a imperfeição e a desestrutura dessa outra pessoa. E aí você não fica com força para agir de maneira destrutiva, né? Eu lembro quando eu era juiz criminal, eu decretei a prisão de uma pessoa que matou a outra, né? E a mãe dele foi lá e falou: puxa, tem uma senhora que quer muito falar com o senhor. Eu sempre atendi as partes dos advogados, o gabinete, sempre de portas abertas. E ela levou uma Bíblia e falou: doutor, meu filho é um menino tão bom, ele que me ajudava em casa, ele é o que cuida de 3 criancinhas. Eu sou doente, sou velha, ele era tudo para mim. Solte o meu filho. E aí entregava aquela Bíblia para mim. Isso era muito poderoso, né? Muito triste, muito difícil, né? Eu olhava para ela e falava: olha, eu queria te mostrar uma foto, como que meu filho era. Mas eu sempre olhava, mas meu inspetor pegava aquela foto daquela criancinha bonita, um olhar terno, né? E essa era a imagem que aquela mãe tinha do filho, aquela criancinha amorosa, um menino, uma criança, né, ingênua, desprovida das vivências do adulto, né? E o olhar amoroso dela, isso comove a gente, né? Aí eu, com todo o papo: puxa, que menino lindo, uma pena, o que foi que levou ele a agir dessa forma? Ela contava, né? A ausência do pai, né? A violência das ruas, a droga, no que transformou aquele menininho naquele homicida, que já era o 2º homicídio que ele tinha provocado. Eu falava assim: olha, eu respeito profundamente a sua dor como mãe. E realmente ele era um filho, um menino, uma criança maravilhosa, mas infelizmente a atitude dele tirou a vida de outra pessoa. Eu gostaria muito que a senhora fizesse esse exercício, colocar no lugar da mãe dessa outra pessoa que matou, da dor que a senhora está sentindo, a dor que ela... Qual será que é a maior dor? As duas são insuperáveis, né? Dificílimas. Mãe que viu um filho preso, a mãe que perdeu um filho, né? Então faça as ponderações, minha senhora, se coloca no lugar das vítimas. E isso também fazia o que? Acalmava o coração dessa mãe, né? Ele está lá porque a atitude dele gerou um prejuízo irreparável na vida de outra pessoa. Então tenha paz no seu coração. Eu respeito a sua dor. Ore pelo seu filho e compreenda a dor das outras famílias. Hoje a lei fala que ele tem que ficar preso, mas eu sempre vou olhar o processo dele de maneira conforme o ordenamento jurídico fala e com muito respeito a todos, né? Isso fazia aquela mulher se sentir acolhida, compreender a dor das outras famílias, já acalmava o coração dela. Então, às vezes, uma fala do juiz ou do advogado, na vida daquela pessoa, traz uma ressignificação daquela dor, daquela raiva, daquela incompreensão, daquele inconformismo, né? Então, nós precisamos aproveitar a compreensão que temos da nossa imperfeição. Nós erramos, nós temos desesperos, dores, dificuldades, angústias, sonhos, tudo isso faz parte do ser humano. A outra pessoa também tem. Então, faça inversão de papéis dessa outra pessoa, busque de alguma forma compreender e não somente julgar de maneira negativa e muito menos destrutiva. Deus teve uma grande personalidade, o Chico Xavier, que trouxe uma frase assim: os escândalos são necessários, mas ai de quem provocá-los, né? Então, não olhe num olhar de julgamento destrutivo, mas de compreensão e de cooperação para com o seu semelhante. Esse olhar de conciliação, de mediação restaurativo, ele é de uma potencialidade extraordinária na solução dos conflitos, na pacificação social. E eu tenho convicção disso, né? Convicção disso. Todo o tempo que eu tenho de magistratura, de 27 anos de magistratura, eu sempre enxerguei, quando você traz uma compreensão em um diálogo de maneira mais humanizada, o resultado é muito melhor para aquelas partes envolvidas.
todas as circunstâncias, em todas. Eu falei até em relação ao homicídio, né? Você pode trazer um ressignificado, um olhar que preserve de maior sofrimento ou de incompreensões de maior destruição na vida dessas pessoas. Então, sempre devemos refletir por isso. Dentro da nossa imperfeição, olhar a imperfeição do semelhante e de que forma eu posso cooperar para a nossa solução, que é minha também. Isso é muito importante. Hoje, nós conversamos sobre os diferentes lugares ocupados por um pai. Falamos sobre o homem, que também é filho e carrega os ensinamentos recebidos. Sobre o pai que educa por meio da presença, do afeto, dos limites e do exemplo. E sobre a responsabilidade de preservar os filhos quando uma relação conjugal chega ao fim. Também refletimos sobre o papel do direito diante dos conflitos familiares delicados, sobre as vantagens do divórcio consensual, sobre a importância das medidas protetivas e sobre a necessidade de utilizar os instrumentos jurídicos com seriedade e responsabilidade. Conhecemos ainda a contribuição do IBDFAM para os estudos e aprimoramento das relações familiares, aproximando o direito da transformação vivida pelas famílias. O fim de um casamento não pode representar o rompimento entre pais e filhos. As relações mudam, as famílias se reorganizam e novas rotinas precisam ser construídas. Mas o compromisso de cuidar, orientar, proteger e participar permanece. Porque ser pai também é compreender que cada escolha participa de formação e da história de quem vem depois. Pais, nunca desistam de seus filhos. Nos vemos no próximo episódio de Entre Laços.